Mentiram para você em muitas curiosidades sobre a rinoplastia. Eu sou o Dr. Guilherme Scheibel, otorrinolaringologista, especializado em rinoplastia, fundador do Instituto Scheibel, onde eu tenho uma equipe especializada em atendimento humanizado e cuidado personalizado com cada um de nossos pacientes. Recebemos muitas dúvidas em nossos canais e muitas dessas dúvidas deixam os pacientes confusos na hora de decidir operar o nariz ou não. Por isso, eu separei os 10 principais mitos sobre a rinoplastia e vou te contar tudo nesse vídeo. Se você está pensando em fazer uma rinoplastia, provavelmente já ouviu muitas histórias e opiniões diferentes sobre a cirurgia. E é normal ficar confuso com tantas informações contraditórias que são disseminadas pela internet. Então me acompanhe nesse vídeo e vamos descobrir se o que você sabe sobre a rinoplastia é um mito ou não. O nariz dói depois da rinoplastia. Isso é um mito porque o nariz não dói. É normal sentir um pouco de desconforto que é provocado pelo inchaço depois da cirurgia. Esse inchaço pode ser leve ou exagerado e depende muito de cada paciente. Com as técnicas que eu utilizo nas minhas cirurgias, esse inchaço é mínimo e o desconforto também. Caso o incômodo seja muito grande, é facilmente resolvido com as medicações que vão estar na receita e o uso de compressas de gelo. A rinoplastia é uma cirurgia rápida e fácil. É um mito, gente. Com as novas técnicas e o avanço da tecnologia, esse tempo aumentou muito. O nariz é uma estrutura extremamente complexa e a rinoplastia é uma cirurgia que leva tempo sim e requer muita atenção aos detalhes, porque são eles que fazem total diferença no resultado, além de exigir muita habilidade e experiência por parte do cirurgião. Uma cirurgia bem sucedida pode levar em média 4 até 10 horas para ser concluída. Isso sempre vai depender da complexidade de cada caso. Eu comparo sempre a rinoplastia com uma construção. Existe a rinoplastia ressectiva, uma técnica mais antiga em que somente é removido cartilagem e dura de 1 a 2 horas. É a mesma coisa que entrar na garagem de um prédio e derrubar as colunas que sustentam ele. O que acontece? O nariz desaba, fica com retrações e o paciente tem problemas estéticos e funcionais e, em sua maioria, ao longo do tempo, acaba tendo que reoperar. Ainda pensando em construção, a gente pode armar uma tenda, que é algo simples e rápido. Nesse caso, é o mesmo que colocar um enxerto fraco na ponta, que inicialmente deixa o nariz muito projetado e rodado, porque tende a cair com o tempo. Isso é feito de uma forma proposital. É uma técnica estruturada e leva cerca de 2 a 3 horas para ser realizada. Mas o que acontece é que com esse tipo de enxerto, ou o nariz permanece desse jeito, projetado e rodado, ou quando cai, cai muito, precisando em ambos desses casos de uma cirurgia revisional, caso o paciente queira um resultado estético satisfatório. O problema é que quem faz essa técnica dificilmente sabe corrigir esse problema, porque ele só vai refazer a mesma cirurgia, vai rodar o nariz demais, com o tempo vai cair e fica nesse ciclo infinito. Eu sei disso porque meu pai fazia esse tipo de técnica e a gente tinha muitos problemas com esse tipo de resultado, em que a gente fazia a cirurgia, a ponta caía, aí refazia de novo e aí ficava nesse looping, até que comecei a fazer a rinoplastia de uma forma estruturada lá em 2014 e a gente conseguiu aí corrigir grande parte desses problemas da rinoplastia com esse tipo de estruturação. E a gente conseguiu corrigir esse tipo de problema com essa modalidade de estruturação que eu vou falar agora. E por final, a gente tem a rinoplastia que eu faço hoje, que utiliza instrumentos de medida muito preciso e moldes, todos criados por mim para calcular a posição ideal do nariz para depois ser substituída por enxertos mais fortes, de forma que muito raramente se altere de uma forma significativa com o tempo. Isso eu comparo a construir e decorar um edifício, que leva anos, é muito mais complexo e precisa de muito mais material. A gente leva cerca de 4 até 8 horas de cirurgia para realizar esse tipo de procedimento, mas é o que eu falo para os meus pacientes. Melhor operar uma vez só e ter o resultado que se deseja do que ter que fazer múltiplas cirurgias e ainda ficar insatisfeito. Ao retirar a tala, eu já vou ver o meu nariz novo como ele ficou. Gente, na maioria das vezes isso é um mito, mas acontece de pacientes terem um nariz que incha muito pouco no pós-operatório e aí a gente já consegue ter uma noção muito melhor de como esse nariz vai ficar. Eu coloco aí que são 5% dos pacientes que têm esse resultado quase imediato e aí, obviamente, conforme o tempo for passando, ele vai ainda melhorando. Então não é já o resultado final, mas já dá para ter uma noção excelente. A maioria dos casos, o paciente vai ter um inchaço moderado ou até severo do nariz somente, que em cerca de um mês desincha muito e aí sim a pessoa consegue ter uma noção muito próxima de como o nariz vai ficar ao longo do tempo. E por que isso acontece? É porque existe um processo de cicatrização que é lento. E aí, como eu falei, normalmente o nariz fica inchado nas primeiras semanas. O resultado final da rinoplastia pode levar cerca de 1 ano até 2 anos para ser alcançado. É importante ter paciência e seguir as instruções do seu cirurgião para obter o melhor resultado possível. Aqui no Instituto Scheibel,
Nossos pacientes têm todo o suporte necessário da minha equipe, além de receber muitas orientações já antes da cirurgia com relação a isso e tudo que pode ajudar na sua cicatrização. Outra coisa que vai me ajudar e te ajudar demais é se você se inscrever aqui no nosso canal, comentar as suas dúvidas e dar um like, porque a gente vai conseguir te ajudar ainda mais no processo de escolha do seu profissional e na realização da sua cirurgia e cuidados pós-operatórios. A cirurgia não corrige problemas com a respiração. Gente, isso é um mito porque embora a rinoplastia seja frequentemente realizada por motivos estéticos, ela também pode ser realizada para corrigir problemas respiratórios ou deformidades causadas por lesões, cirurgias anteriores mal sucedidas e outras coisas. Por ser otorrinolaringologista, eu faço todas as correções necessárias, sejam elas estéticas ou funcionais. Qualquer médico pode realizar uma rinoplastia. Rinoplastia, gente, é com cirurgião, otorrinolaringologista ou cirurgião plástico. Como eu já disse, a cirurgia é uma cirurgia extremamente complexa que requer muita habilidade e experiência. O ideal é procurar um cirurgião dessas duas especialidades, ambos com prática exclusiva em rinoplastia para cuidar do seu nariz. Todas as rinoplastias são iguais. Isso é um mito, nós não somos iguais. Cada rinoplastia é única e deve ser personalizada de acordo com as características individuais de cada pessoa. Um cirurgião experiente vai saber como criar um resultado natural e equilibrado que atenda às suas necessidades específicas. No nariz, cada milímetro de alteração importa e faz muita diferença na visão geral do seu rosto. São esses detalhes que conferem uma harmonia facial. O resultado da rinoplastia é sempre ótimo. Infelizmente, nem sempre. Embora a rinoplastia pode melhorar significativamente a aparência do nariz, o resultado final pode ser afetado por uma série de fatores, incluindo a anatomia do paciente, o processo de cicatrização de cada um, seus hábitos de vida e a habilidade do cirurgião. Além disso, não seguir corretamente as orientações de cuidados pós-operatórios pode alterar negativamente o resultado da rinoplastia. É importante ter expectativas realistas sobre o resultado da sua cirurgia e o principal, escolher um bom cirurgião de que você goste dos resultados. A rinoplastia é uma cirurgia que não tem riscos. Como qualquer outra cirurgia, a rinoplastia apresenta alguns riscos como infecção, sangramento excessivo, complicações respiratórias e outros. De novo, é muito importante escolher um cirurgião experiente e que tenha uma equipe especializada para te dar todo o suporte necessário. E você, como paciente, precisa seguir todas as recomendações de pré e pós-operatório para minimizar esses riscos. Aqui no Instituto Scheibel, nós cuidamos dos nossos pacientes desde antes da cirurgia para preparar o corpo e a mente para passar pelo procedimento e receber essa mudança. Nós solicitamos vários exames de sangue, de imagens para garantir a segurança e uma cicatrização ótima. Posso operar o meu nariz com qualquer idade. Bom, embora a rinoplastia não tenha limite de idade, é recomendável que a cirurgia seja realizada após o completo desenvolvimento do nariz, o que geralmente ocorre por volta dos 16 aos 18 anos nos meninos, e nas meninas a gente precisa aguardar por pelo menos 3 anos depois da primeira menstruação. Nessa idade o crescimento ósseo já está completo e a gente ainda pode confirmar isso com uma radiografia do punho para avaliar a idade óssea. Além disso, é importante que o paciente esteja em boas condições de saúde para passar pela cirurgia. E finalmente, número 10, a rinoplastia é uma cirurgia que muda completamente o rosto. Bom, embora a rinoplastia possa melhorar significativamente a aparência do nariz, ela não deve mudar drasticamente a aparência do rosto. Um bom cirurgião vai saber como criar um resultado natural e equilibrado que harmonize com as outras características faciais do paciente. O que pode acontecer é o paciente levar um tempo para se reconhecer por causa da mudança, ou o cirurgião não saber atingir o resultado harmonioso. Mas de qualquer forma, a mudança realizada é apenas no nariz e não interfere de forma direta em outros traços do rosto, a não ser que, por exemplo, o nariz seja projetado demais, ele pode tensionar o lábio, isso é uma alteração que pode acontecer. Com tantos mitos por aí, o ideal é que você escolha um cirurgião especializado e que tenha uma equipe altamente capacitada e experiente para esclarecer todas as suas dúvidas com segurança. Eu tenho uma equipe excepcional para lidar com todas essas contradições e informações erradas que chegam com os nossos pacientes, porque a gente acredita que cada pessoa é única e merece ser atendido de uma forma completamente personalizada. Além disso, a gente utiliza uma metodologia exclusiva que inclui a simulação computadorizada do resultado. Isso permite que os nossos pacientes tenham uma ideia clara do resultado final antes mesmo de passar pela cirurgia. A gente também utiliza instrumentais cirúrgicos desenvolvidos por mim que possibilitam ter mais previsibilidade em cirurgia e um resultado muito mais natural e duradouro. Essa equipe multiprofissional é dedicada exclusivamente à arte de operar narizes e realizações. Para te dar mais segurança ainda, a gente realiza a rinoplastia ultrassônica, que é muito menos traumática e deixa menos roxo e inchaço. Isso permite uma recuperação mais rápida e confortável para você. E por falar em conforto,
Você pode realizar a sua consulta com a gente do conforto do seu lar ou em qualquer lugar do mundo através da teleconsulta. Assim ficou muito mais fácil decidir de fazer sua cirurgia com a gente. Então, o que você está esperando para entrar em contato com a gente? É só clicar no link que está na descrição do vídeo e agendar uma consulta online com a nossa equipe. A gente está pronto para ajudar você a realizar seu sonho e ter um nariz muito mais bonito e funcional.